Olá pessoal, saudações biológicas para todos! Hoje nós vamos falar de vírus, assunto de certa forma muito polêmico dentro da biologia e muito importante, principalmente em razão das diversas doenças causadas por esses organismos. Então nesse vídeo a gente vai falar das características dos vírus, discutir um pouco o porquê da polêmica, qual a justificativa da polêmica em torno da seguinte questão: se os vírus são ou não seres vivos. Essa é uma questão crucial dentro da biologia. Os vírus são ou não são organismos vivos? Apresentam, sem sombra de dúvida, uma natureza biológica, mas por outro lado tem algumas características que fazem com que eles não se encontram em nenhum dos padrões de classificação. A palavra vírus vem de veneno, etimologicamente fluido venenoso, aquilo que mata, porque os vírus sempre estiveram associados a uma série de doenças chamadas de viroses, como a gripe, a varíola, a catapora, a cachumba, o sarampo, as arboviroses como o dengue, o zika, chikungunya e a tão famosa febre amarela. E, portanto, os vírus sempre foram objetos de muita admiração e de muita curiosidade. Os vírus são partículas ultramicroscópicas infectantes que se encontram no limiar entre aquilo que é vivo e a matéria inanimada. O menor vírus conhecido é o vírus da poliomielite, antigamente conhecida como paralisia infantil, que tem em torno de 8 a 10 nanômetros. Um dos maiores vírus conhecidos é o vírus de uma doença temida pela humanidade, a varíola. Ele tem em torno de 450 nanômetros. E recentemente nós descobrimos um gigante viral que retornou, inclusive, com toda essa polêmica em torno da natureza biológica dos vírus, que são os mimivírus. Os vírus são organismos acelulares. Os vírus não são formados por células. E segundo a teoria celular proposta por Theodor Schwann e Matthias Leiden, todo ser vivo é formado por célula. Por isso que na maioria dos padrões de classificação, os vírus não são classificados como seres vivos. Outros motivos que também inviabilizam a classificação dos vírus como formas de vida seria o fato deles não apresentarem metabolismo próprio e conseguirem exibir alguma atividade biológica apenas quando eles estiverem parasitando uma célula hospedeira. Eles só conseguem se reproduzir utilizando a maquinaria metabólica da célula hospedeira. A gente costuma dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm célula, eles não têm metabolismo próprio e só conseguem se reproduzir no interior de uma célula hospedeira. Eles apresentam apenas um tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA. Os vírus que apresentam RNA como material genético são chamados de ribovírus. Já os vírus que apresentam DNA como material genético são chamados de desoxivírus. Tanto os ribovírus quanto os desoxivírus vão apresentar RNA ou DNA, seja de fita única, fita simples, que é o RNA ou DNA full, ou de fita dupla, que é o RNA feed, FD. Ao contrário de bactérias, de fungos, de algas, de leveduras, de plantas, de animais, de protozoários, que sempre vão apresentar um DNA de cadeia dupla e RNA de cadeia simples, os vírus apresentam uma complexidade muito maior. Ou eles terão RNA ou DNA, e esse DNA pode ser de fita dupla ou de fita simples, o mesmo acontecendo com o RNA. E dentro da categoria dos ribovírus, nós ainda temos uma classe muito importante de vírus que são os retrovírus. O que é um retrovírus? É um ribovírus, ou seja, é um vírus de RNA que apresenta uma propriedade muito importante, que é transformar o RNA viral em DNA viral. Ao contrário do que todos os seres vivos fazem por meio da transcrição, que seria produzir RNA a partir de DNA, os retrovírus, como o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, eles fazem o contrário, eles conseguem produzir DNA viral a partir de RNA viral, utilizando para isso uma enzima chamada transcriptase reversa ou transcritase reversa.
Em termos de estrutura, a maioria dos vírus é formada por um capsídeo de proteína, uma casca proteica, digamos assim, envolvendo um material genético. Essa casca de proteína, chamada de capsídeo, ela é formada por vários capsômeros, várias placas de proteína que se encaixam. E o número de placas pode variar dependendo da morfologia do vírus. Existem vírus que são icosaédricos, eles apresentam dezenas de faces, 20 faces no caso do icosaedro. E existem vírus que já são esféricos, como o vírus da gripe, e vão apresentar um número muito maior de capsômeros. O capsídeo envolvendo o material genético recebe o nome de nucleocapsídeo. Os vírus vão apresentar uma estrutura de fixação que possibilita ao vírus aderir à superfície da célula hospedeira. Então a estrutura de fixação ela é muito importante porque é ela que vai permitir a infecção viral. Existem vírus que, além do capsídeo e do material genético, chamado nucleocapsídeo, eles têm uma membrana lipoproteica envolvendo toda essa estrutura. Esses vírus são chamados de vírus envelopados. Então existem, na verdade, os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Os vírus envelopados são aqueles que apresentam, além do capsídeo envolvendo o material genético, uma membrana lipoproteica, e os não envelopados serão constituídos apenas pelo capsídeo envolvendo o material genético, que, como nós já falamos, é o chamado nucleocapsídeo. Os vírus que são envelopados, na realidade, eles não apresentam genes que possibilitam a construção da membrana lipoproteica. Logo, essa membrana lipoproteica, ela vem da célula aonde ele foi formado. No momento que ele vai sofrer cisão, como a gente vai explicar num próximo vídeo, no momento que ele se reproduz por replicação, por método de montagem, e ele vai sofrer excisão, ou seja, ele vai ser liberado da célula onde ele se formou, ele vai roubar um pacotinho, um pedaço de membrana desta célula. Outra coisa importante é a reprodução viral, porque ela diferencia-se de qualquer outro método de reprodução verificado em qualquer forma de vida, seja reprodução sexuada ou assexuada. O vírus ele tem método de reprodução por montagem, é uma replicação viral que a gente chama, no caso do modelo do bacteriófago, que é um modelo usado para a reprodução viral, ciclo lítico viral. Num outro vídeo, a gente vai discutir um pouco mais a reprodução viral em detalhes. Então é isso aí, pessoal. O objetivo desse primeiro vídeo sobre vírus é discutir um pouquinho da natureza biológica deles, o porquê da polêmica em torno dessa natureza biológica, quais as características de vírus que os aproximam dos seres vivos e quais as características de vírus que os colocam como uma matéria inanimada. A gente volta numa próxima oportunidade para trabalhar um pouco mais a questão da replicação viral, um pouco dos vírus de genoma de RNA e um pouco dos vírus de genoma de DNA. Numa próxima oportunidade, a gente também vai falar um pouco sobre as dezenas de doenças causadas por vírus que são conhecidas como viroses. Se você gostou do nosso vídeo, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo com seus colegas. Um grande abraço para todos e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu!